sejam todos bem-vindos. É um prazer enorme poder estar aqui apresentando para vocês o nosso último lançamento, que é o Velarium. Eu vou fazer toda a apresentação teórica, vou pedir para que todos vocês apontem todas as dúvidas e perguntas no nosso chat. No final, quando eu finalizar, nós esclareceremos todas as dúvidas, responderemos todos os questionamentos, ok? Então sejam bem-vindos, vamos aproveitar, espero contribuir bastante para o enriquecimento de vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Luciana, eu sou responsável pelos treinamentos da Medical Sun, faço parte dessa grande família e tenho muita honra de poder trazer aqui a nossa última novidade, que é o Velarium. E o Velarium, como a gente diz, ele é incomparável e vocês vão entender o porquê disso tudo. O Velarium, ele vem de um termo em latim que quer dizer valere, de ser forte. E a planta valeriana, ela tem propriedades medicinais, está ligada à saúde, à cura. A casa Velarium é o verdadeiro, o valente. Então, é neste sentido que nós escolhemos esse nome tão bonito para a nossa tecnologia. Velarium é um equipamento incomparável, que vai trazer essa cura para a saúde estética, vai trazer esse sentido de ser valente, de ser verdadeiro, de ser único. Para que a gente comece a falar sobre laser, nós precisamos deixar claro o que é a luz. Luz é uma radiação ou uma onda eletromagnética não ionizante contida numa faixa espectral. E essa luz ela pode ser subdividida com algumas características físicas, por exemplo, o comprimento de onda, por exemplo, a frequência desta onda. Então, essas ondas eletromagnéticas, elas não são ionizantes. Então, eu não corro o perigo de sofrer uma radiação quando eu utilizo equipamento de laser, porque são ondas eletromagnéticas. Eu preciso ter outros cuidados, mas não um cuidado tão específico. Quais são as características físicas de um laser propriamente dito? Todo laser ele é colimado, ele é coerente e ele é monocromático. E qual a importância dele ser colimado e coerente? Eu ter certeza que eu vou entregar a potência de emissão da luz que sai no equipamento no meu tecido-alvo. Então, se eu, por exemplo, tiver uma fibra ótica com 3 metros de extensão, eu tenho que ter certeza que esses 3 metros de extensão estarão conduzindo a potência, a energia que eu defini para aquele procedimento. Então, todo laser tem que ser coerente, colimado e monocromático. Laser é uma abreviação, é um acrônimo de uma palavra que significa amplificação da luz por emissão estimulada de radiação. Então, a energia da luz vem desse estímulo, dessa excitação dos elétrons. Nós fazemos uma excitação numa partícula, num átomo. Esses fótons, eles vão migrando nas camadas, distanciando do núcleo daquele átomo, eles se tornam extremamente excitados e eles tendem a retornar à camada basal. Quando eles retornam para a camada basal, eles emitem a energia. Então, a energia da luz vem da excitação dessa micropartícula chamada fóton. Todo laser, todo equipamento de laser, ele tem algumas características. Ele precisa ter, primeiro, o meio de geração deste laser, que pode ser sólido, pode ser líquido, pode ser gasoso. Por exemplo, um laser de CO2, ele tem um meio gasoso, que é o dióxido de carbono. O laser diodo, ele tem uma composição de estruturas, de meios, mas nós podemos ter, por exemplo, um meio sólido, que é o erbium. Então, todo laser tem um meio condutor. Este meio condutor, ele fica inserido numa cavidade óptica. Então, essa cavidade óptica, geralmente, ela é um cilindro, onde tem
o meio que vai gerar essa energia. Esse cilindro, ele vai sofrer excitação, e essa excitação pode ser por calor, que pode ser o aquecimento de uma lâmpada, pode ser uma excitação elétrica e pode ser uma excitação por radiofrequência. Então vai excitar essas moléculas contidas nesse cilindro, e aí, como eu expliquei anteriormente, a partir do momento que os elétrons estão na camada mais superior, mais distante, com mais energia, quando eles tendem a voltar à sua camada basal inicial, eles liberam energia, e essa energia ela sai deste cilindro. Então, todo equipamento de laser tem um cilindro ou uma cavidade óptica que vai gerar toda a energia da luz. A fonte, que eu já havia citado anteriormente, é de que forma que vai ocorrer essa excitação. Pode ser elétrica, pode ser aquecimento de lâmpada, mas ela pode ser uma radiofrequência, por exemplo. E o sistema, todo laser tem um sistema de entrega dessa energia, que pode ser através de um braço articulado, pode ser uma fibra óptica ou pode ser uma placa de contato. Comparando lasers de alta e de baixa potência, o que nós temos como definição? Todo equipamento de laser que apresente potência de até 500 miliwatts é considerado um laser de baixa potência. A partir de 500 miliwatts, nós já temos equipamentos de alta potência. E o que isso quer dizer? Dependendo da potência do equipamento, eu tenho uma ação diferente no tecido. Então, o laser, dependendo da potência e do seu comprimento de onda, que é uma característica muito específica, comprimento de onda é a cor da luz. Dependendo da potência e do comprimento, nós podemos ter um aquecimento muito significativo de um tecido, ou a gente pode ter uma recuperação desse tecido. Então, quando a gente fala em laser de alta potência, nós estamos falando em lasers que têm a capacidade de cortar um tecido, de vaporizar um tecido, de remover células daquele tecido. Quando nós nos referimos a lasers de baixa potência, nós temos os lasers terapêuticos, que trabalham em potências baixas com o objetivo de recuperar esse tecido biológico agredido de alguma maneira. E aí nós utilizamos o termo de fotobiomodulação. Eu vou fazer uma modulação de um processo inflamatório, por exemplo, com um comprimento de onda específica. Eu modulo, é uma fotobiomodulação, uma modulação mediada pela luz. Quando nós pensamos, então, em comprimento de onda, em curva de absorção, o que nós podemos entender? Nesse slide, por exemplo, eu tenho aqui no eixo horizontal o comprimento de onda de cada luz e no eixo vertical eu tenho o coeficiente de absorção. E se nós verificarmos lá embaixo, onde tem esse retângulo grande que está escrito janela óptica, eu tenho comprimentos de onda que vão de 600 a 1000 nanômetros. E quais são os cromóforos que nós temos dentro dessa janela óptica de 600 a 1000 nanômetros? Eu tenho água, eu tenho hemoglobina, eu tenho oxihemoglobina, eu tenho até a janela óptica do colágeno, até o colágeno dentro desta janela óptica. Por que eu estou falando tudo isso? Para a gente entender de que maneira nós podemos explorar a nossa tecnologia, de que maneira o Velarium vai nos trazer resultados, de que maneira nós podemos montar e adequar o equipamento aos nossos procedimentos. Então, sempre lembrando, o Velarium vai trabalhar dentro dessa janela óptica que está aqui, ó, nesse gráfico. Então, comprimentos de onda compreendidos entre 60 e 980 nanômetros. Eu consigo atuar sobre todos esses cromóforos especificados. Então, eu tenho no Velarium 4 comprimentos de onda. Eu tenho comprimento de onda vermelho na faixa de 660 nanômetros, que pode ser acionado individualmente ou concomitantemente aos comprimentos de onda infravermelhos. E no espectro do infravermelho nós temos o 808, o 850 e o 980. Então, de que maneira eu consigo
parametrizar o meu equipamento, trabalhando apenas com comprimento vermelho, apenas com os comprimentos infravermelhos, ou trabalhando com os 4 comprimentos de onda simultaneamente. Quando que eu posso aplicar, por exemplo, um comprimento de onda vermelho? O comprimento de onda da luz vermelha, ele está muito indicado para processo cicatricial. Então a luz vermelha, ela vai entrar na cadeia, ela vai atuar sobre a cadeia respiratória daquele tecido, vai fornecer mais energia para aquela célula, e essa reparação tecidual do pós-operatório, de um corte cirúrgico, de um microagulhamento, ela vai acontecer de uma maneira mais rápida, com menos mediadores químicos, então ela vai modular inclusive o processo inflamatório. E os comprimentos do infravermelho? Nós temos no infravermelho o poder de ter uma atuação mais profunda, e ele é mais utilizado, por exemplo, como efeito analgésico. E qual a ação do laser infravermelho na célula? O vermelho, ele atua na mitocôndria, trazendo uma maior respiração, favorecendo a respiração celular. O infravermelho, ele atua na permeabilidade da membrana celular. Ele atua no mecanismo de dor. Então eu posso trabalhar aquele paciente com dor crônica, por exemplo, um paciente que está em recuperação pós-cirúrgica de uma lesão articular, por exemplo, eu consigo modular essa dor, modular essa inflamação com o Velarium também. Mas mais interessante que isso é que, aumentando essa permeabilidade da membrana celular, eu consigo fazer um esvaziamento celular. Então imaginemos nós que eu tenho um adipócito, uma célula cheia de gordura, e eu consigo, através de alteração na permeabilidade dessa membrana, fazer o esvaziamento dessa célula. Essa é uma das hipóteses de eliminação de gordura através da fototerapia, da fotobiomodulação. Então, com essas características que eu apontei para vocês, o Velarium é único. Nós não temos equipamento semelhante no mercado. E ele é avaliado como um excelente recurso de múltiplo uso, tanto na estética avançada como na medicina reparadora, garantindo tratamentos com efeitos anti-inflamatórios, drenantes, cicatrizantes e de redução de gordura localizada através da lipólise. Então é um equipamento que nós conseguimos agregar aos diversos protocolos de uma clínica de estética, de uma clínica de medicina estética e reparadora também. Quais são as características? Então, aqui, como nós já mencionamos, nós temos o laser de 850 e 980, que tem mais ação, mais efeito na hipoderme, porque uma vez que esses dois comprimentos de onda atingem profundidades maiores, os estudos mostram que é possível identificar, a redução da camada de gordura depois de emissão numa mesma sessão. Então, até 4% de redução de circunferência abdominal e até mais de 20% de redução na adipometria local após incidência de laser infravermelho no espectro de 850 e 980. Então, mostrando mais uma vez que a tecnologia atua de forma local e não sistêmica, em cima daquela deposição de célula de gordura, daquela inflamação bem localizada. A profundidade que nós atingimos, ela é proporcional ao comprimento de onda, de modo que os feixes de luz que são emitidos no espectro visível, eles têm mais interação nas camadas epiteliais. E o que significa isso? Que o comprimento de onda no laser vermelho, ele é mais superficial. É um comprimento de onda menor, ele atua de forma mais superficial. E os comprimentos de onda no espectro do infravermelho, é aquele comprimento maior, mais profundo, atinge profundidades compatíveis com a gordura subcutânea, conforme a gente tem em literatura e diversas ilustrações que nós podemos consultar e trazer para evidenciar tudo isso. Então, a profundidade de absorção de luz em cada região vai de acordo com a capacidade de converter a energia da luz
em energia térmica, levando a um aumento de temperatura deste meio, deste tecido. Então essa energia, luz, gente, energia produz calor. Então qual que é o objetivo? Essa energia da luz, essa energia fotônica, vai se converter em energia térmica e vai promover um aumento da temperatura do local de aplicação. Quando nós falamos em gordura localizada, segundo alguns autores, e nós aplicamos os comprimentos de 850 e 980, nós sabemos que ocorre a liberação do conteúdo intracelular dos adipócitos através desse aumento da permeabilidade de membrana, como eu havia informado anteriormente. Então, nós teremos microporos formados na parede dos adipócitos e a partir deste dano gerado, essa célula vai entrar em estresse oxidativo e vai converter esses triglicerídeos em ácido graxo e triacilglicerol. Então nós vamos ter uma mudança e nós vamos fazer um esvaziamento de toda essa célula de gordura que estava cheia. Quando eu penso num reparo tecidual, o 808 mostra o quê? Mostra o quê? Que a penetração do laser no comprimento de onda do infravermelho está na melhor janela óptica para estimular tecidos biológicos. Então, o que foi observado? Nós observamos uma maior quantidade de fibroblastos e células irradiadas com a terapia de laser e uma redução do infiltrado inflamatório. Isso significa o quê? Que nós temos uma ação, uma melhora na drenagem linfática, nós temos uma melhora no quadro inflamatório daquele tecido que está recebendo a terapia de luz. E isso são diversos artigos da literatura que corroboram com essa informação. Então, o comprimento do 808, ele atua também sobre fibroblastos, ele vai ajudar na reorganização daquele tecido, além de favorecer essa drenagem. Então, nós concluímos que a terapia laser acelera o processo cicatricial tecidual e favorece a drenagem linfática também. Então, nós temos efeitos anti-inflamatórios importantíssimos nos processos iniciais da cicatrização. E todos esses mediadores químicos liberados, que são as prostaglandinas, histaminas, ocitocinas, diminui a migração celular. Então, isso faz o quê? Qual a vantagem de tudo isso? Eu tenho um processo inflamatório muito mais brando, com menos edema, com menos exudato, com menos dor, com menos rubor, muito mais confortável para o paciente. Além disso, quando eu não tendo um processo inflamatório tão exacerbado, o meu risco de ter uma intercorrência pós-operatória ou de ter uma hiperpigmentação, por exemplo, também reduz, porque eu reduzi todos esses marcadores imunológicos. Isso é muito importante. Então, a laser terapia, ela tem efeitos muito positivos, tanto no pós-operatório imediato, pós-operatório tardio, porque ela aumenta a proliferação tecidual, ela favorece a vascularização local e ele vai atuar formando um tecido muito mais organizado. Então, também é possível visualizar o aumento de síntese de ATP. De que maneira? O comprimento de onda do vermelho, ele entra na cadeia do citocromo C-oxidase. Ele desliga o óxido nítrico ali do citocromo C-oxidase, favorece a formação de maior quantidade de ATP para aquela mitocôndria, para aquela cadeia respiratória. Com esse aumento de ATP, a célula vai trabalhar com um metabolismo mais acelerado, mais rápido. E isso é muito interessante, porque vários estudos que não associaram dieta com prática de atividade física, eles conseguiram demonstrar a atividade da luz por si só. Então, tem estudos em que foi feita apenas a aplicação de luz, sem que o paciente fizesse dieta restritiva calórica ou uma atividade física, e os pesquisadores relatam resultados muito interessantes. Então, aqui é uma imagem mostrando a liberação do conteúdo intracelular do adipócito através desses microporos formados na membrana celular, após irradiação
com laser no comprimento, no espectro da luz vermelha, que é 635, 680, nós estamos na luz visível vermelha. Então, o que mostra isso? Esse extravasamento de conteúdo celular. Então, a laser terapia, a utilização do Velarium nos nossos protocolos estéticos é uma técnica não invasiva, indolor, sem efeito colateral e com vários benefícios comprovados cientificamente. Nós só temos benefícios a reportar com as terapias do Velarium. Redução de dor, de processo inflamatório, favorecimento de drenagem, esvaziamento de célula de gordura, ou seja, redução de medida de gordura localizada e até de emagrecimento. O efeito ele ocorre pela ativação nas vias de sinalização dessa membrana citoplasmática, das mitocôndrias e nos núcleos celulares que são ativados após receberem a radiação infravermelha. Então, nós temos todo um processo de absorção da luz por organelas citoplasmáticas muito específicas que vão levar a todo esse resultado, todos esses relatos reportados nos artigos científicos que nós temos como referência. Então, os lasers eles são muito utilizados. Por quê? Porque eles têm um efeito fotobiomodulador, conforme eu informei antes. E com isso, nós temos muita relevância clínica na redução dos processos inflamatórios, no processo cicatricial principalmente, num pós-imediato e até mesmo de feridas muito extensas. Aqueles pacientes com aquelas feridas de decúbito, paciente que tem um pé diabético, por exemplo, a laser terapia ela é muito benéfica nesses casos, porque ele corrobora com esse processo cicatricial, além de alívio de dor, de redução de gordura localizada. Então, a fotobiomodulação, ela não altera o perfil lipídico e o perfil hepático dos pacientes. E por que isso é importante? Porque isso nos torna exequível, aplicável. A gente não precisa tomar cuidado com aquele paciente com perfil lipídico muito alterado, imaginar que isso pode causar um efeito como uma arteriosclerose ou uma sobrecarga hepática. Então, o mecanismo de ação é totalmente diferente. Isso favorece toda a medicina estética. Então, eu consigo auxiliar o meu paciente que está em sobrepeso, o meu paciente que até apresenta uma esteatose hepática, mas eu não estou correndo o risco de sobrecarregar esse organismo, eu não corro o risco de deslocar esses ateromas e levar esse paciente a um quadro clínico complicado futuro. Então, a fotobiomodulação ela é muito referenciada e é muito indicada para esses pacientes. Então, por isso nós temos a indicação e a usabilidade do Velarium na clínica estética também. Gente, nós vamos esquecer potência. Quando nós falamos do Velarium, o Velarium é único, o Velarium é incomparável. Então, esqueçam potência. Porque quando nós falamos em laser, né? Quem trabalha com laser sabe que existe uma conta em que nós vamos calcular energia multiplicando a potência pelo tempo. Mas o Velarium ele é único. Vamos esquecer essa conta, essa fórmula física, essa fórmula matemática. Por quê? O Velarium ele opera com níveis de energia por área. O cálculo ele não é linear. Como assim, Luciana, ele não é linear? Quando eu coloco o meu equipamento com 10% de intensidade, isso não significa que eu estarei entregando 10% da potência máxima daquela placa. Então, não existe esse cálculo linear. Todo esse módulo de parametrização do equipamento é patenteado pela Medical Sun. Então, nós temos um módulo desenvolvido, patenteado, um módulo operacional. Então, esquece tudo aquilo que você aprendeu quando você fez a sua aula de laser, como que calcula a energia depositada, eu tenho que saber a potência, vamos esquecer tudo isso. Com o Velarium nós falamos de intensidade, ok? O Velarium é único, nós temos um sistema único, incomparável no mercado.
A quantidade de energia que eu vou depositar e o tempo que eu vou depositar essa energia, eles são fundamentais para os meus resultados finais. Toda vez que eu trabalho com laser, nós sabemos que eu tenho que saber quanto de energia e por quanto tempo eu vou entregar aquela energia no tecido para que eu alcance o meu objetivo. E o Velarium traz isso para a gente de uma forma muito didática, de uma forma muito fácil de parametrizar o equipamento. E o que são cromóforos? Bom, para que a luz que eu incido num tecido, ela possa ser absorvida, eu tenho que... esse tecido tem que existir uma molécula fotorreceptora. E essa molécula fotorreceptora é o cromóforo. Quais são os cromóforos que eu tenho em pele? Eu tenho água, eu tenho melanina, eu tenho oxihemoglobina, eu tenho hemoglobina. Então, eu vou atuar sobre esses cromóforos no tecido. Eles geralmente são organelas celulares, presentes em derme e epiderme, e eles vão absorver a energia da luz e vão ter uma aceleração de metabolismo. É basicamente assim que ocorre a interação luz-tecido. Essa luz ela é capaz de ativar reações químicas, de iniciar uma cascata de resposta celular, por exemplo, modulando um processo inflamatório, e ela acaba envolvendo as seguintes etapas. Átomo ou molécula absorve a energia do fóton, que deixa de existir, e a molécula torna-se excitada. Então, nós temos uma excitação molecular com a absorção da luz. Por isso que a gente precisa entender quais são os conceitos, quais são as grandezas físicas que nós precisamos entender e de que forma essa luz vai atuar no tecido para que a gente opere qualquer equipamento de laser, qualquer equipamento de luz. Então, cada comprimento, cada laser, ele vai ter especificidade para um cromóforo determinado. Por exemplo, um laser de Nd:YAG, ele vai ter absorção em pigmentos, ele vai buscar o pigmento daquela pele, seja ele endógeno ou exógeno. Ele vai atuar sobre esse pigmento para que a gente busque o resultado. Quando nós falamos num laser diodo, nós vimos anteriormente aqui na apresentação que dentro da janela óptica de 600 a 1000 nanômetros, nós temos uma série de cromóforos que nós podemos atuar. Colágeno, hemoglobina, oxihemoglobina. Isso é importante por quê? Porque eu tanto melhoro flacidez de pele, como eu melhoro oxigenação de tecido. E deposição de gordura, nós sabemos que nós temos o quê? Baixa oxigenação do tecido. E neste sentido, o Velarium também vem nos auxiliar, trabalhando aquela inflamação, aquela oxigenação tecidual. Então, embora a pele seja um órgão que está exposta à luz solar diariamente, ela responde muito bem a comprimentos de onda no espectro do vermelho e do infravermelho, porque os fótons são absorvidos pelos cromóforos mitocondriais, aumenta o transporte de elétron, de ATP, que é o trifosfato adenosina, a liberação de óxido nítrico, aumentando o fluxo sanguíneo. Então, através desta reação, nós temos melhora de aporte de oxigênio no tecido, por uma reação modulada por luz. Eu consigo favorecer a respiração celular. Então, eu melhoro a inflamação, e esse tecido com mais oxigênio é um tecido que vai trabalhar, que vai ter uma multiplicação celular de uma forma mais rápida. Daí está a indicação do laser vermelho num pós-operatório imediato, por exemplo. As células tronco, elas também podem ser ativadas com luz, elas também podem receber energia da luz para favorecer uma reparação tecidual. Então, para quais procedimentos eu posso indicar o meu Velarium? O Velarium, ele pode ser indicado para melhorar homeostase celular, para melhorar reparação tecidual, processo cicatricial, num pré-operatório. Por que um pré-operatório? Porque muitas vezes eu preciso preparar o tecido e o pré-operatório que a gente se refere não é apenas um pré-operatório cirúrgico, mas, por exemplo,
pré-procedimento em que eu preciso fazer com que aquele tecido absorva mais o que eu vou depositar, que aquele tecido ele desfrute de um drug delivery com a maior eficácia possível. E como eu faço isso? Trabalhando com o espectro do infravermelho. Eu aumento a permeabilidade celular, tudo que eu depositar naquele tecido vai absorver melhor. Nesse sentido, é a indicação de pré-operatório. De um pós-operatório, tanto um pós-operatório de uma cirurgia plástica para favorecer uma cicatrização, até um pós-operatório, um pós-laser ablativo, por exemplo. Por quê? Eu estarei atuando, modulando a inflamação gerada por este laser ablativo, por um microagulhamento, por uma micropigmentação. Em todo esse contexto, eu consigo ter indicação da laser terapia. Então, o paciente em pós-operatório de bariátrica, o paciente que está em obesidade em preparação para uma bariátrica, eu também consigo favorecer a descompactação dessa gordura localizada, favorecer essa cirurgia desse paciente. Na terapia capilar, todos nós sabemos que a terapia capilar ela vem avançando muito e que a usabilidade da luz vermelha nos protocolos de terapia capilar, eles nos trazem resultados muito expressivos. Como efeito analgésico, o espectro de luz infravermelho, ele tem o poder de, numa dosimetria alta, de inibir alguns exudatos, alguns marcadores, então nós conseguimos favorecer, aumentar uma analgesia, por exemplo, do paciente. Em lesões musculoesqueléticas, o paciente está em recuperação, o atleta que está em recuperação, nós temos os benefícios da luz vermelha modulando a inflamação, da luz infravermelha trabalhando naquela reparação daquele músculo lesionado, daquele nervo lesionado, e nós temos aí uma literatura para quem trabalha com reabilitação bem vasta, já bem estabelecida, protocolos bem estabelecidos nesse sentido. Melhora da circulação sanguínea, estimulação da via linfática, então eu favoreço a drenagem deste paciente, estimulo a imunidade total do paciente para rejuvenescimento cutâneo, para tratamento de lipedema, e hoje muito tem sido falado, né, no tratamento do lipedema, que é todo um contexto de inflamação, de deposição de gordura em extremidade, e o Velarium vem colaborar muito com os resultados nesses tratamentos. E a harmonização corporal. Velarium, ele tem excelentes indicações na melhora de contorno corporal. E as contraindicações? Todo equipamento, toda eletroterapia, ela é contraindicada para gestante lactante. Nós não temos paciente com fototipos alto, fototipo 6, por exemplo, nós precisamos avaliar custo-benefício, porque nós sabemos que são pacientes que absorvem muito mais a energia da luz. Claro que paciente com lesão de câncer é totalmente contraindicado. Nós nunca podemos aplicar uma luz diretamente na região dos olhos, pela absorção. Lembre-se, o olho contém água, e a mesma água que o laser vai atuar na pele, ele vai interagir no olho também, pode danificar a visão desse paciente. Paciente com doenças fotossensibilizantes e aqueles pacientes que fazem uso de medicações fotossensibilizantes, como por exemplo a isotretinoína. Nós não podemos aplicar nesses pacientes, porque certamente nós teremos um probleminha, uma hiperpigmentação pós-inflamatória, por exemplo, e isso é muito triste, porque a gente acaba consertando, ajudando o paciente num sentido e no outro a gente vai ter um certo aborrecimento. Então o Velarium ele tem um sistema que nós chamamos de LHC, é um laser de harmonização corporal. Velarium tem a tecnologia LHC. Então o Velarium é um laser de harmonização corporal que tem como característica exclusiva
4 comprimentos de onda que podem ser utilizados de maneira individual ou simultânea. Individual, eu me refiro aos 3 comprimentos do infravermelho e o comprimento do vermelho. Então, eu posso trabalhar os 3 do infravermelho, o vermelho ou os 4 simultaneamente. É desta maneira que eu vou configurar o meu equipamento. E eu vou combinar, o que eu consigo trazer de vantagem? É a combinação de tecnologia, de precisão e eficácia em tratamentos de lipólise, de lipedema, de processos inflamatórios, de dor crônica, de reparação tecidual, paciente que está num processo de uma lesão músculo-esquelética, paciente com dor crônica, paciente que precisa tratar uma adiposidade local. Em todas essas pacientes nós temos indicações com o Velarium. Nós temos no Velarium uma potência máxima em cada placa de 4.000 miliwatts. Cada placa do Velarium ele tem 4 watts de potência. Nós temos 8 placas no equipamento e com essas 8 placas nós cobrimos uma área total de 1.120 centímetros quadrados. Então eu tenho resultados visíveis em menos tempo, melhorando o contorno corporal, de forma não invasiva e mais uma vez com resultados incomparáveis, porque o Velarium ele é incomparável. Em qual área eu posso utilizar, aplicar o Velarium? Em qualquer região que eu tenha gordura, em qualquer articulação, em qualquer ramo nervoso. Eu posso trabalhar no capilar, ou seja, eu trabalho o corpo todo, de acordo com a minha necessidade e com o objetivo de tratamento. Esta é a tela do Velarium. Então, o que a gente pode observar? Eu tenho as placas numeradas de 1 a 8 e eu tenho a possibilidade de configurar todas as placas com a mesma parametrização, ou eu configuro cada placa de acordo com o meu objetivo. Posso configurar 2 placas no vermelho, 3 placas no infravermelho e as demais eu trabalho com os 2 comprimentos de onda? Pode. Você vai definir qual o comprimento de onda de cada placa, se você vai entregar essa luz de forma contínua ou de forma pulsada, a intensidade com que essa luz vai ser entregue e definir o tempo que você precisa desta luz agindo no tecido. Quando eu coloco insiro no meu equipamento a intensidade que eu vou entregar a luz e o tempo, automaticamente ele vai definir a fluência dessa entrega de luz. Ele vai definir no próprio visor de cada manípulo quanto de energia eu estarei depositando por centímetro quadrado. Então eu posso trabalhar múltiplas áreas, eu posso trabalhar 2 pacientes simultaneamente, eu posso parametrizar áreas para uma aplicação facial e outras placas para uma aplicação num abdômen, numa região supraumbilical, por exemplo. Então, a definição sou eu que escolho. Eu escolho quantas placas eu vou ligar e de que maneira que cada placa vai entregar essa luz no meu tecido. Cada placa ela é numerada de 1 a 8, ela tem um número na parte traseira dela que identifica qual é cada placa. E cada placa tem o seu visor. E o que mostra nesse visor? O tempo total da sessão, o número de aplicadores, a intensidade com que a cor 1 ou que a cor 2 está trabalhando. Cor 1 são os lasers no espectro do infravermelho, cor 2 o laser vermelho. Então eu consigo definir com qual intensidade vai estar sendo entregue cada comprimento de onda. Então, eu posso, por exemplo, utilizar o vermelho numa intensidade de 40%
e o infravermelho numa intensidade de 60%, por exemplo. Então, eu defino de que forma eu vou entregar essa energia. E eu vou definir que eu vou entregar essa energia naquela placa num tempo de 20 minutos, por exemplo. Então, ele é totalmente personalizável. Eu consigo definir a maneira que eu quero entregar essa energia em cada placa individualmente. Quais são os diferenciais dessa tecnologia que é única no mercado? Então, nós temos a emissão dessa radiação num cluster exclusivo, único, que mede 14 por 10 centímetros. Nós temos uma área de 140 centímetros quadrados por cluster. Uma potência por cluster total de 4.000 miliwatts. Uma potência isolada, ou seja, potência mínima de 200 miliwatts. Para quem entende de fototerapia, fala 200 miliwatts, eu faço fotobiomodulação. Uma área total de emissão de 1.120 centímetros quadrados, 8 manoplas, equipamento bivolt, leve, um equipamento de 3,5 kg, equipamento leve, compacto, bonito, robusto, e ele acompanha 2 óculos de proteção, um óculos para o profissional e um óculos para o paciente. Gente, toda vez que nós operamos luz, nós precisamos tomar cuidado com o EPI que nós estamos utilizando. Nós precisamos usar óculos de proteção, porque luz reflete, a luz bate no tecido e ela reflete. E se eu estou olhando diretamente para o tecido em que eu estou aplicando, o primeiro local que vai sentir esta reflexão são os meus olhos. Então, é fundamental que a gente trabalhe com EPI. EPI de laser é um óculos de proteção. Mas meu óculos é escuro. Ele é escuro porque ele tem um filtro específico para aquele comprimento de onda. Então, nós precisamos ficar atentos e sempre utilizar óculos de proteção e colocar um óculos no meu paciente também. Por isso que o nosso equipamento já acompanha os óculos como acessório. Aqui nós temos uma série de artigos que vão fundamentar todo o desenvolvimento da tecnologia, que vão fundamentar os protocolos desenvolvidos com o Velarium de gordura localizada, principalmente. Então nós temos redução de medida corporal depois de 9 sessões de tratamento com laser de baixa intensidade, a eficácia de fotobiomodulação na gordura localizada. Então esse é um pouco da literatura que nós temos. Esses artigos eles estão disponíveis no nosso Media Kit, todas as nossas referências, toda a bibliografia que foi utilizada para o desenvolvimento do Velarium, ela está disponível no Media Kit. Então a redução de gordura localizada através da formação de poros transitórios nos adipócitos, aquilo que eu fundamentei anteriormente. Eu abro poros na membrana daquela célula adipócita, daquela célula adiposa, vai ocorrer o extravasamento do conteúdo lipídico e outras células acabam iniciando o processo de apoptose. Então eu tenho extravasamento, eu tenho morte celular. Aqui nós temos uma imagem que mostra o aumento na produção, né, de fibroblastos, comparando a figura do lado esquerdo com a figura do lado direito. Nós temos o quê? O aumento na produção de fibroblastos, o aumento de deposição nessa célula, fundamentando a informação de que nós temos melhora de qualidade de pele também. Então, a ação da terapia de laser de baixa nas fases iniciais do processo de reparação tecidual, o que a gente precisa entender. E aí nós temos uma série de referências, né, que fala da proliferação fibroblástica, da melhora do padrão inflamatório. Nós temos melhora de decência de ferida, de tratamento de ferida, principalmente aquelas feridas mais extensas. Por exemplo, o processo inflamatório, nós sabemos que o 950 artigos, autores falam que um dos principais mecanismos responsáveis pelos efeitos anti-inflamatórios da terapia laser é a redução do teor plasmático de citocinas pró-inflamatórias. E
Essas citocinas são mediadores químicos do sistema imune responsável pela sinalização do processo inflamatório. Por isso que eu tenho uma inflamação muito mais branda, com menos exudato, menos dor, é muito mais biológico, é muito mais fisiológico para o tecido. Então o laser demonstra ser um excelente modulador de inflamação em vários tecidos, porque as maiores vantagens é que é um método não invasivo, não farmacológico, isso é muito importante, com baixíssimos índices de efeito colateral, eu diria mais que nós não temos efeitos colaterais com laser, e também pode ser um recurso amplamente utilizado em paciente idoso e paciente diabético. Isso é importante, porque o paciente idoso ele tem uma mudança em toda a absorção da medicação que ele faz uso. E o paciente diabético, nós sabemos que o metabolismo também é todo alterado, e a laser terapia ela é muito bem indicada para esses pacientes. Bom, nesse estudo, os autores conseguiram demonstrar que o laser reduziu significativamente a intensidade do infiltrado inflamatório nas lesões submetidas a tratamento. Então, nós temos aqui um grupo controle comparado a um grupo de tratamento para mostrar a quantidade de célula operatória no 10º dia de pós-operatório. Então, num pós-operatório não tão precoce, ainda assim, o laser tem seu benefício reduzindo esse infiltrado inflamatório. Então, o comprimento, esse artigo fala que comprimentos de onda no espectro do vermelho 660 e 664 da laser terapia de baixa intensidade, que é a Low Level Laser Therapy, são eficazes na redução na formação de edema e migração de células inflamatórias, com uma dose baixa, de 7,5 joules por centímetro quadrado. Então, mais informação que vem fundamentar todo o nosso desenvolvimento. Intercorrências. Eu posso ter intercorrências com o Velarium? Eu posso ter intercorrência quando eu faço uma fotobiomodulação? Quando nós partimos por uma boa avaliação do paciente e conseguimos definir qual dose a gente vai utilizar e em quanto tempo eu vou aplicar esta luz sobre o tecido, a tecnologia ela não tem efeito colateral. Muito pelo contrário, eu não tenho intercorrência, eu não vou correr o risco de gerar uma queimadura no tecido, porque eu estou trabalhando com laser e eu não tenho efeito térmico de aquecimento na superfície. Muito pelo contrário, esse efeito térmico vai acontecer no metabolismo ali do tecido. Então, até 60 minutos de aplicação de uma placa estacionária sobre o tecido adiposo, nós não tivemos aumento significativo de temperatura. Quais são os cuidados, então, que eu tenho que ter prévios à aplicação do Velarium? Primeiro, avaliar, entender o fototipo do meu paciente. Fototipos mais altos eu tenho que trabalhar com menos energia, nós já sabemos disso. De novo, os medicamentos fotossensíveis. Saber se o paciente passou por um bronzeamento ou tomou sol recentemente, porque nós vamos nos confundir com relação ao fototipo. Sempre, em todos os pacientes, boas fotos para que eu possa mostrar para o paciente a evolução do tratamento. Então, sempre fotografar prévio ao atendimento, no pós-imediato desse atendimento e em todas as sessões que esse paciente retornar à minha clínica. E também realizar as medidas de circunferência, por exemplo, e o peso do paciente. Isso é muito importante, a gente ter esse controle de peso e medida, porque o paciente às vezes esquece, o paciente ele fica tão contente com os seus resultados e ele acaba não enxergando o que nós conseguimos mostrar através de uma boa fotografia, de uma boa adipometria, de valores que uma balança vão mostrar para a gente também. Após a aplicação, sempre usar protetor solar, essa prescrição de home care também tem que ser bem indicado
paciente tem que manter, claro, uma dieta equilibrada, aumentar a ingesta de água para ajudar nesse processo todo de eliminação de todo esse conteúdo celular. E aqui nós temos os nossos lindos resultados que foram obtidos única e exclusivamente com tecnologia Velarium. Então nós temos aí o tratamento de celulite, 6 sessões. A gente vê uma melhora até do contorno do bumbum da paciente. Gordura localizada também, a gente percebe pela prega da barriga aqui na região infraumbilical, quanto reduziu esse abdômen avental, né? Essa prega que a paciente tinha antes da aplicação. Aqui outro resultado de 6 sessões, a gente percebe na região de flanco a diminuição das dobras também. Resultado de estria, principalmente estrias vermelhas. Por que a gente tem resultado bom? Porque eu tenho melhora dos fibroblastos, eu aumento a quantidade, eu melhoro a qualidade daquele tecido. Celulite nodular também, nós temos um resultado bem bonito, 6 sessões. Lipedema, eu acho que vai ser o grande desafio do momento, né? E eu vejo que o Velarium ele veio para ajudar todos os profissionais que trabalham com esse tipo de paciente. E assim, um paciente que tem lipedema, que sabe a dificuldade, né? Conhece a dificuldade de melhorar aquele aspecto de pele, e a queixa ela é frequente, ela é praticamente unânime, né? E nós temos aqui, olha, uma paciente com na 4ª sessão, na 2ª semana, na 4ª aplicação, já tem uma melhora muito significativa nesse aspecto de posterior de coxa. E aqui nesse caso foram realizadas 2 sessões na semana, então em 15 dias a paciente já tem uma melhora bem expressiva. Imagina uma paciente que vai viajar de férias e quer melhorar o aspecto da sua perna, da sua celulite, a gente consegue entregar isso em poucas sessões. O que eu posso associar? Quais tecnologias eu posso associar com o Velarium? Posso associar o HyperSlim, por exemplo, que é a nossa tecnologia de campo eletromagnético, melhorando a circulação local, melhorando não só a hipertrofia muscular, mas todo o metabolismo do local. Nós já sabemos que existem artigos que comprovam que o campo eletromagnético ele é indicado até na redução de gordura visceral, e nós já temos estudos apontando isso. A nossa criolipólise tão querida, né? Tanto a Criodermis Smart, mas agora também a nossa Criodermis 2.0, que é a nossa criolipólise que vai ajudar também nessa morte dessa gordura, nesse metabolismo, nessa redução de circunferência. O nosso Lipocavit 40, que é o nosso ultrassom com 40 kHz de frequência. O Egon, que vai nos auxiliar melhorando a qualidade de pele, certamente, nosso laser de CO2. O Pison, nosso laser que combina o Thulium com o Erbium Glass, também ajudando nesse aspecto de pele. E toda a família Ultramed Hi-Fu, principalmente a ponteira 9D, que trabalha em adiposidade, em pregas grandes de gordura, de deposição de tecido adiposo. E quais são as nossas sugestões de parametrização? São as nossas sugestões, gente. Foram os parâmetros que nós utilizamos em todo o desenvolvimento para obtenção desses resultados. Gordura localizada, 20 minutos, no mínimo uma vez por semana. Potência no vermelho, na verdade a intensidade de 40% no vermelho, 50% no infravermelho, ambos 20 minutos. Anti-inflamatório, 10 minutinhos até 3 vezes por semana. Intensidade de 20% no vermelho e 10% no infravermelho. Celulite, 15 minutos até 3 vezes por semana. Porque a celulite, ela nada mais é do que também um processo inflamatório, né? Trabalhando então 50% no vermelho, 30% no infravermelho. Lipedema, 20 minutos uma vez por semana, com 50% de intensidade no vermelho, 60% no infravermelho.
Reparo tecidual, cicatrização pós-operatório, 10 minutos com 20% no vermelho e 10% no infravermelho. Vocês perceberam que eu estou falando de cicatrização, de melhora da oxigenação tecidual, aumentar a velocidade de cicatrização. Eu trabalho com intensidades menores. Eu trabalho com pouca intensidade, por pouco tempo. Eu vou fotobiomodular aquele tecido. Bom, como considerações finais, posso dizer que os lasers ocupam um lugar de destaque, tanto no tratamento de diversas patologias, como um recurso muito utilizado nos tratamentos de harmonização facial e harmonização corporal. E é inegável a eficácia nesses tratamentos. E muitas vezes eles são chamados de lasers terapêuticos, porque vejam só, uma luz que é capaz de modulador de um paciente, uma luz que é capaz de melhorar o aspecto de uma cicatriz ou melhorar a velocidade de reparação de um tecido. Então ele é chamado de laser terapêutico, porque eles são seguros, não apresentam nenhum efeito colateral, são indolores, o paciente não tem nenhum tipo de desconforto quando submetido à terapia de luz. O laser ele deve ser utilizado somente por profissionais devidamente habilitados e que seu conselho de classe autorize a aplicação de tecnologia de luz. Então estejam sempre atentos às regras do seu conselho de classe sobre a utilização de qualquer tecnologia com luz, porque isso vai interferir, vai te conferir segurança na hora da aplicação e conhecimento para manejar também as intercorrências. Aqui nós temos todas as nossas referências, algumas delas eu apresentei para vocês, mas todas elas estão disponíveis no nosso Media Kit. E aqui eu quero deixar o meu muito obrigada. Olá, meu nome é Letícia Borsato e eu sou técnica no Grupo Medical Sun. Hoje estarei demonstrando a vocês a prática do nosso super lançamento, o Velarium, um laser de alta potência que oferece inúmeras indicações de tratamento, dentre elas o lipedema. Para a realização da prática, inicialmente aciona-se o botão de liga e desliga atrás do equipamento, assim como viramos a chave e giramos o botão de segurança. Após isso, a tela já está disponível. Damos andamento clicando em iniciar e o menu inicial já está para fazermos a parametrização. É claro que eu só vou parametrizar após fazer o acoplamento das manoplas no meu paciente. Lembrando que um detalhe super importante do Velarium é que ele tem 8 manoplas para acoplamento e todas elas vão ser usadas de forma estacionária e bem acopladas ao corpo do paciente. A pele da paciente ela já está devidamente higienizada. Para a higienização com o Velarium, nós utilizamos clorexidina aquosa, ou pode ser higienizado em alguma outra região, no facial principalmente, com um sabonete neutro. Não é indicado a utilização de álcool 70% e nem de sabonete com ácido, porque estamos utilizando laser, então pode gerar alguma hipercromia caso você utilize esse tipo de produto. Então aqui eu já preparei as faixas, eu vou fazer estímulo de drenagem na paciente, para também conseguir melhorar o aspecto da celulite, e vamos fazer na região das pernas. Algo que precisa ser observado é que cada manopla possui sua numeração, então isso facilita para selecionarmos as que estão acopladas no paciente na tela do equipamento. As manoplas possuem saídas de ar, então não podemos obstruir essas saídas de ar. Por isso que as faixas que vão com a tecnologia são faixas finas, que não vão tirar o espaço dessas saídas de ar para ocorrer a ventilação na manopla. Sempre procure deixar a manopla bem acoplada na região. Sempre observe para colocar a manopla
em contato com a pele do paciente e não com o tecido da roupa. Sempre em sentido das linhas linfáticas para estimular a redução de líquidos no tecido. E também, como eu quero melhorar o aspecto da celulite, eu vou acoplar mais manoplas no outro lado da coxa da paciente. Nesta paciente, foram acopladas 6 manoplas na região das pernas, mas caso a sua paciente tenha queixa para gordura localizada na região de abdômen também, você pode acoplar as outras manoplas que restaram. Sempre podem ser utilizadas as 8 manoplas, conforme a região de acoplamento, ou você pode utilizar menos manoplas, tá? Aí você vai selecionar no equipamento as manoplas que estão acopladas no paciente. Neste caso, eu tenho acoplado a 1, a 2, a 4, a 6, a 3 e a 5. Deste modo, eu seleciono as manoplas que estão acopladas na minha paciente. Eu vou fazer um protocolo simultâneo para utilização com estas manoplas, mas caso eu quisesse fazer protocolo isolado por manopla, eu seleciono a manopla que eu quero fazer o protocolo isolado, digamos que a manopla 1, faço a parametrização desta manopla, depois tiro a seleção dela e seleciono as outras manoplas que vou fazer protocolo simultâneo. Então, sempre que eu quiser fazer o protocolo isolado, eu seleciono a manopla, parametrizo, depois tiro a seleção dela e faço a seleção das outras manoplas para parametrizar de forma diferente. Neste caso, vou utilizar o mesmo protocolo para todas as manoplas. Vou selecionar o comprimento de onda. Vou utilizar o vermelho e o infravermelho. No infravermelho, nós temos de comprimento de onda o 808 nanômetros, o 850 nanômetros e o 980 nanômetros. Ambos são usados simultaneamente, mas também posso associar e usar simultâneo com a cor vermelha, que possui os 660 nanômetros, um comprimento de onda mais superficial, bem específico para cicatrização e reparo tecidual. Caso eu queira utilizar os dois, eu posso selecionar aqui do lado. Então eu tiro aqui ou seleciono aqui para utilizar as duas cores. Em primeiro momento vou parametrizar a cor 2, que é o vermelho, selecionando o modo contínuo de atuação na minha paciente. O tempo é o segundo passo. Vou selecionar um tempo de 20 minutos. Nos nossos protocolos que você enconra no guia clínico, temos protocolos de 10 a 40 minutos indicados lá. Seleciono a intensidade, como eu quero um processo de drenagem, vou selecionar uma intensidade menor com menos joules entregues. Então aqui, abaixo de cada manopla, você consegue visualizar que a cor vermelha está selecionada, o modo contínuo está selecionado para ela, os 3% e 7 joules. Então tudo é sinalizado aqui. Finalizada a parametrização da cor 2, eu vou na cor 1, no infravermelho, seleciono o modo contínuo, o tempo de atuação, que pode ser menos tempo, pode ser 10 minutos, pode ser 30, 40 minutos. Você não precisa fazer o mesmo tempo de aplicação com os dois comprimentos de onda. É opcional conforme a sua prática e o seu objetivo de tratamento. Neste caso aqui, eu vou usar os 20 minutos para os dois. E a intensidade também de 3%, entregando os 7 joules. Após acionar o botão play, aparece uma informação com atenção para o profissional colocar o óculos de proteção no paciente e também o óculos de proteção para realizar a aplicação, seguindo então a utilização dos EPIs na prática. Após a colocação, seleciona-se o prosseguir e a aplicação estará ocorrendo. Aqui, neste caso, estamos visualizando a luz vermelha do comprimento de onda 660 nanômetros. Caso vocês façam protocolos
Sem a utilização do 660, você terá o infravermelho, que é o espectro de luz invisível. Então não terá esta luz forte na aplicação, mas mesmo assim a gente orienta a utilização dos EPIs. Na prática, é possível observar que atrás de cada manopla tem a sinalização de quanto tempo resta para a finalização da aplicação. Após a finalização dos 20 minutos de sessão, você removerá as faixas e as manoplas, colocando as manoplas atrás no suporte do equipamento, e a paciente estará liberada para seguir sua rotina de atividades normais. Após a visualização deste vídeo, caso você tenha alguma dúvida sobre o equipamento Velarium, pode estar entrando em contato pelo nosso canal de atendimento do Centro Técnico do Grupo Medical Sun.